Agora, eu queria ressaltar o seguinte, há uma necessidade de cuidados, já que a gente está falando de incêndio, prevenção contra incêndio, eu tenho uma preocupação grande, sobretudo nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo, nos prédios do centro da cidade, prédios de edifícios comerciais. As escadas contra incêndio desses edifícios não suportam a quantidade de pessoas que ali trabalham. Tem prédios de 40 andares, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e são prédios que foram construídos na década de 70 com uma legislação antiga, uma norma técnica anterior, e quando tem incêndios, isso aconteceu comigo, no meu escritório, eu tenho um escritório aqui na Rio Branco, e o edifício que eu trabalho teve um incêndio na torre de ar-condicionado, e todas as pessoas caminharam para a escada. A escada ficou engarrafada, não desceram, as pessoas não conseguiram descer por mais de 1 hora. E se tivesse um incêndio num andar intermediário e o incêndio fosse de grande proporção, teríamos muitas vítimas ali. E é um prédio relativamente novo. Existem prédios mais antigos, eu observei prédios quando fui estudar aonde colocaria o escritório. Tem prédio, por exemplo, na rua 13 de Maio, no centro do Rio, e que a escada é bloqueada. Os escritórios quebraram a escada, ampliaram suas áreas úteis e não há escada de incêndio. Falta fiscalização do Corpo de Bombeiros para coibir esse tipo de coisa e para sugerir melhorias também na proteção contra incêndio. Nós, leigos, não sabemos avaliar, por exemplo, quais são as regras numa saída de emergência e tudo, né? Mas, antes de fazer essa pergunta, Ana, você tem uma questão também, né, para levantar? Tenho outra, Luciano. Gustavo, é normal que os raios que têm caído constantemente, principalmente aqui em São Paulo, eles desarmem os disjuntores ou não é normal? Como? Os raios. Os raios, queda de raio. Isso. A queda de raio, podem desarmar os disjuntores? É normal isso? Pode ser que sim, depende da instalação, depende de onde cai o raio, etc. O raio, a queda de raio é um dos motivos, por exemplo, grande motivo de princípio de incêndio. Você coloca... Aí é um problema do para-raio do edifício, que também falta fiscalização. A legislação do Corpo de Bombeiros, no seu caso, Ana Paula, em São Paulo, ela é mais moderna que no Rio de Janeiro. Ela foi atualizada em 2001. O Rio de Janeiro ainda está com a legislação de 1976. Há uma exigência para edifícios comerciais, por exemplo, falando de queda de raio, de que 1.500 metros, exigência de ter para-raio. Eu conheço N indústrias que não têm para-raio, que tem muito mais do que 1.500 metros quadrados de área construída. Quando há o para-raio, também tem que se manter o para-raio, tem que ter manutenção do para-raio. O para-raio tem que ter toda uma norma técnica para colocá-lo fora do edifício, que se aterre